Irmãos, Shabbat Shalom. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 32, a partir do versículo 4. Nas versões cristãs, a partir do versículo 3. Nós temos início a porção semanal que é estudada nesse sábado. A porção se chama Vaishilar, a Parashá Vaishilar, que significa e enviou, que corresponde a Gênesis 32, versículo 4, ou dependendo da versão, versículo 3, e vai até o capítulo 36, versículo 43. Como eu disse, essa é a Parashá de número 8. Nós vamos dar continuidade ao tema que nós temos desenvolvido, que é os pais da fé. Os irmãos estão me escutando? Teve uma ligação aqui, cortou? Estamos sim. Ok. Então vamos lá. Então, novamente, Parashá de número 8, Parashá Vaishilar, que significa enviou, corresponde a Gênesis 32, versículo 4, e vai até Gênesis 36, 43. Essa Parashá nós vamos dar continuidade à série que nós estamos desenvolvendo, que chama-se Os Pais da Fé. Nós temos desenvolvido este estudo devido a estarmos estudando a vida dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Esta porção, ela vai dar continuidade e o enfoque na vida do patriarca Jacó. Foi o patriarca que a Torá mais deu ênfase, ou temos o maior número de porções falando desse patriarca, devido a ele ter tido uma vida bem conturbada. Nós vamos ver isso hoje nessa Parashá. Então nós vamos focar hoje no estudo da vida do patriarca Jacó, em hebraico Yaakov, né? Nós aprendemos que Jacó não tem nada a ver com enganador, mas significa aquele que agarra, né? Ao aquevo, calcanhar. Então vamos lá, Gênesis 32, versículo 4, diz assim: E Jacó enviou mensageiros à sua frente ao encontro de Esaú, seu irmão, em direção à terra de Seir, à região de Edom. Ok. Então nós temos aí, e Jacó enviou mensageiros à sua frente ao encontro de Esaú, seu irmão. Por isso, essa Parashá se chama Vaishilar, que significa e enviou. E enviou, porque ele enviou mensageiros à frente
do seu irmão para ver se a ira do seu irmão contra ele se havia apaziguado, né? Nós sabemos que esse encontro aqui de Jacó com Esaú já haviam se passado mais de 20 anos, né? Só que ele queria ter certeza se a ira contra o seu irmão já havia se aplacado. Esta paraxá, meus irmãos, essa porção de hoje, que nós vamos estudar sobre a vida de Jacó, ela tem dois pontos muito importantes e relevantes. O primeiro é este, do capítulo 32, onde nós temos Jacó tendo um encontro com um Ish, com um homem, só que esse Ish, esse homem, muitas das vezes chamado como anjo, era o representante do próprio Eterno. E nós sabemos que o representante do Eterno aqui na Terra, aquele que representa 100% o Eterno aqui na Terra, é Yeshua. Então, o patriarca Jacó, ele teve um encontro com Yeshua. E aí, desse encontro com Yeshua, ele tem o seu nome mudado, de Jacó para Israel. O nome Israel, ele é muito interessante. Por quê? Porque a partir de Jacó, os filhos vão desenvolver tribos e essas tribos vão ganhar o nome de Israel. E é interessante porque a palavra Israel, ela é um acróstico. E nela nós temos as iniciais de todos os patriarcas. Abraão, né? E das matriarcas. Abraão, Isaac, Jacó, Raquel, Leia, Sara, Rebeca. Nós temos dentro do nome Israel as iniciais dos patriarcas e das matriarcas. Isso para mostrar que a base que se desenvolveu o povo de Israel, que é o povo de Deus, foram os patriarcas e as matriarcas de Israel. E daí também nós temos a importância, por que nós estudamos a vida destes patriarcas, né? Porque a base, como nós já aprendemos nas porções anteriores, a base da Kahal, da eclesia, ou da eclésia, da igreja, foram os patriarcas, né? De onde Yeshua é a pedra fundamental, ok? Então, nós temos esses dois pontos importantes nessa paraxá. O encontro com Jacó, com esse homem misterioso, e o encontro de Jacó com o seu irmão Esaú. Como nós sabemos, eles haviam se separado depois ali de Jacó ter pegado a bênção do seu pai Isaac no lugar de Esaú. Amém? Então vamos lá. O texto continua dizendo: então Jacó enviou mensageiros à frente ao encontro de Esaú e seu irmão em direção à terra de Seir, a região de Edom, com estas instruções: eis o que vocês devem dizer a Esaú, meu senhor. Seu servo Jacó tem vivido com Labão e permaneci com ele até agora. Olha o versículo 6. Possuo gado, jumentos e rebanhos, servos e servas. Envio
estas notícias a meu senhor com o objetivo de obter o seu favor. Olha o versículo 6, como que ele é interessante. Ontem, estudando essa paraxá, eu li uma frase de um sábio, que ele dizia o seguinte, que a Torá, a escritura escrita, ela é mais oculta do que revela. Então a gente acha que, ao ler a Bíblia, Deus vai se revelar através dela, mas pelo contrário. As escrituras, ao invés de revelarem, ela mais oculta do que revela. Por quê? Porque a revelação da palavra de Deus é para aqueles que realmente querem, é para aqueles que realmente buscam. E, por exemplo, nós vamos ver aqui, vou dar alguns exemplos, para que a gente possa entender essa frase, principalmente nessa paraxá. Eu sempre costumo dizer aos irmãos, a Bíblia não é uma revista, a Bíblia não é um jornal, a Bíblia não é um livro qualquer que você lê de qualquer jeito, lê por ler, lê para obter informação. Existe uma frase cristã que ela diz, a Bíblia é o único livro que quando você lê, o autor do livro está com você, que é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Então, quando você está lendo a Bíblia, o autor do livro está com você, está dentro de você. Mas é necessário que a gente abra o coração, é necessário que você peça, Senhor, abra os meus olhos para que eu veja, para que eu entenda, né, que existe uma diferença entre entendimento e sabedoria. E a Bíblia diz, o apóstolo Jacó, o apóstolo Tiago, irmão do Senhor, ele disse, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá e não lança em rosto a ninguém. Olha que interessante o versículo 6. E aí, a gente tem que ler as Escrituras já com o entendimento, com o conhecimento que nós já adquirimos. O que simboliza Esaú, né? Edom? Ele simboliza qual reino? O reino materialista. Edom, Esaú é o reino deste mundo, é o reino material. É aquele que só se importa com o material. E aí, Jacó, que representa o reino espiritual, o reino de Deus, ele entendendo como que funciona a mente do seu irmão, no versículo 6, já preparando para esse encontro, ele chama Esaú de Senhor e ele se chama de servo de Esaú, colocando seu irmão acima dele. E no versículo 6 nós temos, olha só, possuo, ele fala na linguagem do seu irmão, possuo gado, jumentos e rebanhos, servos e servas. Ele coloca os servos e servas por último. Ele coloca as pessoas por último. Porque o reino de Edom é assim. É as pessoas em último lugar. Olhe para os grandes empresários hoje. Eles pensam no funcionário? Se ele está perdendo a saúde? Se ele está em um local insalubre? Pensa. Ele pensa em quê? Ele pensa no gado, ele pensa no jumento, ele pensa nas posses. Esse é o reino de Esaú. Depois que ficar doente, a gente paga uma indenização. Se romper a barragem, depois a gente indeniza a família. É assim que funciona. Vidas não importam. Importa a riqueza, importam as posses. Então, esse é o reino de Edom. E Jacó, sabendo como seu irmão pensava, ele falou, eu possuo. Você vai ver que depois a fala dele muda. Mas primeiro, para ele convencer o seu irmão, primeiro ele já chama o seu irmão de Senhor, ele se chama de servo de Esaú. Por quê?
Repito, eles estavam brigados. Ele, quando sai da casa do seu pai, ele sai fugido, porque o seu irmão havia jurado ele de morte. Passam-se mais de 20 anos e ele precisa saber se a ira do irmão havia se aplacado, se a ideia de matá-lo já tinha saído da sua mente. Então ele vai lá, né, que é o nome da paraxá, envia mensageiros à frente dele com mensagens. E aí o texto continua, versículo 7. Ele manda os mensageiros, manda a mensagem para Esaú, dizendo que ele iria encontrar com seu irmão, e ele chama o seu irmão de senhor, ele se chama de servo, porém, o versículo 7 diz, os mensageiros voltaram. Qual foi o relato? Voltaram a Jacó dizendo, fomos ao encontro de Esaú, seu irmão, e ele vem a seu encontro. Que bom! Só que ele vem a seu encontro e com ele estão 400 homens. Puxa vida. Aí já entendeu, ele vem para me matar. Ele vai vir ao meu encontro com 400 homens? Ele vem para a guerra. Ele vem para me dizimar. E aí o versículo 8 diz, e Jacó sentiu medo e angústia. Medo e angústia. Medo de quê? Medo de ver a sua família dizimada, de ver a sua família morta, de ver suas mulheres e crianças mortos pelo seu irmão. E angústia? É interessante porque os rabinos, os sábios do povo de Deus vão explicar essas duas diferentes palavras, medo e angústia. Medo da sua família ser dizimada, morta, mas angústia porque ele ia ter que matar outro ser humano. Que isso? Ele não ia ficar calado e nem parado esperando ver as suas esposas e filhos serem mortos, não. Essa não é a ideia do texto. E aí o que ele fez? No versículo 8. Ele dividiu as pessoas. Olha só a diferença. Versículo 8. Ele dividiu as pessoas. Ele colocou na frente quem, gente? As pessoas primeiro. Depois, os rebanhos, o gado e os camelos, que estavam com ele em 2 grupos. Então, para Esaú, primeiro o gado, primeiro posse, primeiro riqueza, depois pessoas. Para Jacó, primeiro as pessoas, depois as posses. A posse eu adquiro de novo, pessoas não. Então ele coloca, a preocupação dele inicial é com as pessoas, e ele divide as pessoas em 2 grupos. Qual foi o propósito? Por que ele dividiu as pessoas em 2 grupos? O versículo 9, dizendo, se Esaú vier a um grupo e o atacar, pelo menos o grupo poupado escapará. Então ele divide a família dele em 2 grupos, dizendo, olha, se Esaú atacar um grupo, o outro vai conseguir fugir. Esse grupo que ele atacar, eu e os meus vamos guerrear contra Esaú, e outro grupo vai escapar. Então essa era a ideia dele em dividir os 2 grupos. Dizendo, né, versículo 10, então Jacó disse, agora ele ora, no versículo 10 ele ora, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, Adonai, que me disse, volte para a terra, para seus parentes, e eu farei bem a você. Não sou digno de todo o amor e fidelidade que demonstraste para com teu servo, pois atravessei o Jordão apenas com o meu cajado. No entanto, tornei-me agora 2 grupos. Por favor, salva-me de meu irmão
Esaú, meu irmão Esaú. Tenho medo dele. Temo que ele se aproxime e me ataque, sem se apiedar das mães ou dos filhos. Tu disseste, com certeza eu farei bem a você e tornarei seus descendentes tão numerosos quanto os grãos de areia do mar, tantos que não podem ser contados. Versículo 14, ele permaneceu ali naquela noite, então escolheu dentre seus bens o seguinte presente para Esaú, seu irmão. Versículo 15, 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite e suas crias, 40 vacas, 10 bois, 20 jumentas e 10 crias. Ele os entregou aos servos, cada manada em separada, e disse aos seus servos: passem à minha frente e mantenham um espaço entre uma manada e outra. E instruiu o servo da frente, primeiro: quando Esaú, meu irmão, o encontrar e perguntar a você: de quem vocês são servos? Aonde vão? E de quem são esses animais? Olha como é que ele conhecia o irmão. Versículo 19, então você lhe dirá: eles pertencem a seu servo Jacó, e eles são um presente que ele enviou ao meu senhor Esaú. O próprio Jacó vem logo atrás de nós. Ele também instruiu o segundo servo e o terceiro, e todos os que seguiam as manadas. Quando vocês encontrarem Esaú, devem falar da mesma forma. E acrescentarão: ali atrás de nós está seu servo Jacó. Pois ele disse, olha só, eu até grifei na minha Bíblia: em primeiro lugar, eu o acalmarei com um presente que segue à minha frente. Então, depois disso, eu mesmo o verei. E talvez ele seja amistoso em relação a mim. O que nós aprendemos desses versículos que nós lemos? Tem 3 princípios aqui, nesses versículos que nós lemos. Jacó, diante da notícia que ele recebeu: olha, Esaú vem até você, ele vem ao seu encontro, 400. O que ele fez? Ele teve 3 posturas aqui. Ele orou, mas agiu. Né? É a palavra oração. Ora, ação. Você tem que orar, mas tem que agir. Não adianta, meu pai que dizia, e diz isso, né? Não adianta você ficar pelando o beiço, orando, só. Beiço fica até fino de tanto orar. Não adianta só orar. Você tem que orar e agir. Oração, orar e agir. Quando ele recebe a notícia que Esaú veio ao seu encontro com 400 homens, ele entendeu: é guerra. E se é guerra, eu tenho que agir. E aí, ele age. O que ele faz? Divide os seus amados em 2 grupos, falando: eu tenho que poupar pelo menos alguém. Já que a guerra é inevitável, pelo que parece, divide o povo em 2 grupos, para ver se eu consigo poupar alguém. E isso ele estava angustiado e com medo. Nós vimos aqui, medo e angústia. Depois, o que ele faz? Ele age, mas ele não confia nos seus próprios recursos. Ele agiu e orou: Senhor, de acordo com a sua palavra. E aí ele traz à memória aquilo que dá esperança para ele. Por quê? O que ele está fazendo aqui, esse retorno à terra dos seus pais,
Foi o próprio Deus que apareceu para ele lá em Padã Arã, lá entre o seu sogro Labão, falou: volta, e eu serei contigo. E ele volta. Só que quando ele volta, ele encontra esse problema aqui. Eu vou ter que encontrar com meu irmão, e houve uma desavença lá atrás. Então, e aí ele ora, e ele clama as promessas de Deus. Ele clama aqui, ele ora a Deus pedindo por misericórdia. E revela: Senhor, estou com medo que Esaú fira, que ele não poupe nem as mulheres, nem as crianças. A mim não tem problema, mas que ele poupe as mulheres e as crianças. Mas ele lembra a Deus as promessas que Deus havia feito a ele. E aí, beleza, ele já tinha separado o grupo, orou. Não, ele fez mais uma coisa: enviou presentes. Então, ele tem 3 posturas aqui: divide o grupo em 2, ora e envia presentes. E o versículo 21 diz: para aplacar a ira do meu irmão. Meu irmão é materialista, ele gosta de presente. Então, deixa eu enviar presentes para ele. E dessa forma, Jacó agiu. Ele orou, mas ele também agiu. Não adianta nós apenas agirmos se não reconhecermos a nossa dependência de Deus. Mas também não adianta nós só orarmos e não agirmos. Então, são as duas coisas. E é interessante, porque eu disse aqui, Esaú simboliza o material, o mundo material. Jacó o espiritual, mas mesmo no espiritual, está vendo que ele age? Ele não é só acreditar em anjos. E aí, diante dessa postura de Jacó, nós temos 2 frases. Uma é bastante conhecida, que diz: creia no milagre, mas não dependa dele. Você tem que crer no milagre. Creia no milagre. Você tem que crer no milagre, mas não dependa dele. Você tem que agir. Você tem que fazer aquilo que você precisa fazer. Tem uma outra frase que diz: naquilo que você precisa fazer, Deus não move uma palha. Se é para você fazer, meu irmão, eu preciso que Deus abra uma porta de emprego. Você já fez seu currículo? Não. Você tem alguma qualificação? Não. Mas que é isso, meu irmão? Você não se qualificou, nem currículo você fez? Não. Enviar, então você nem enviou também? Também não. E você está orando para Deus abrir a porta de emprego. Entendi. Muito bom. Aí tem uma outra frase judaica que diz assim: ajuda-te e Deus te ajudará. Ou seja, se ajuda primeiro, meu amigo. Se ajuda, ajuda-te e Deus te ajudará. Você precisa agir. Naquilo que você precisa fazer, Deus não vai intervir. O que é um milagre? O milagre é quando todos os seus recursos se esgotaram. Não tem mais jeito. Agora é um milagre. Aí o que Deus faz? Aí Deus age. Lembra lá da mulher do fluxo de sangue? Os bons de Bíblia, quantos anos que ela ficou penando? 12. Agora, os da casa já aprenderam. Quantos métodos judaicos existiam para a cura de hemorragia na época de Jesus? Quantos? Eu já preguei sobre a mulher do fluxo de sangue. Existiam métodos judaicos. Com certeza ela usou todos. A dica está aí, gente. Deus só age quando se esgota todos os recursos, né? 12.
Quantos recursos que tinha? No 12, Jesus agiu. Então, quantos recursos que tinha? Hã? É óbvio, a Lília falou 11. Na época dela havia 11 recursos, 11 métodos para estancar a hemorragia. Ela já tinha esgotado. Lembra do texto? Lucas é muito detalhista e diz, olha, ela padeceu, gastou todos os seus dinheiros com os médicos. Ou seja, ela tentou tudo. Ajuda-te e Deus te ajudará. Ela esgotou todos os recursos. Aí ela ouviu falar de Jesus. Aí ela creu na promessa como Jacó. Ela falou, olha, tem uma profecia. Ele é o Messias, não é? Tem uma profecia lá em Malaquias que diz, e ele trará cura na ponta das suas vestes. Então, se eu tão somente tocar na ponta das vestes dele, no seu tzitzit, eu vou ser curada. E aí ela age de acordo com a promessa da palavra de Deus, e aí o milagre acontece. O milagre verdadeiro é essa junção do agir do homem. O homem vai até um certo ponto, ele não consegue mais, Deus entra. É assim a salvação, meus irmãos. A salvação é assim. Você vai até um certo ponto, mas você é falho, você é pecador, você é limitado. Aí Deus faz o quê? Aí Deus entra. Vou fazer você nascer de novo. Vou colocar o Espírito Santo dentro de você. E te ajudo a você perseverar e ser fiel até o fim para ser salvo. É assim que funciona. E aí, meus irmãos, depois que ele age, depois que ele ora, o versículo 22 diz, por isso o presente seguiu à frente dele e ele passou a noite no campo. Ele se levantou naquela noite, pegou suas 2 mulheres, as 2 escravas e seus 11 filhos e atravessou o Jabó. Ele os pegou e mandou cruzarem o riacho, a seguir mandou que atravessassem seus bens. Primeiro as pessoas, depois os bens. Versículo 25. E Jacó foi deixado só. Então um homem lutou com ele até o amanhecer. Na versão dos irmãos está como aí o versículo 25? Na minha aqui está um homem. Tem alguma versão diferente? E alguém. Alguém. Tem alguma outra versão aí? Então foi alguém. Na minha está um homem. A minha está mais próxima do original, porque lá no hebraico está ish. Está homem. Alguém, homem. Homem. Então foi um homem. Só que não é um homem qualquer, é um homem espiritual. Por quê? Porque Jacó reconheceu o nome dele, Jacó pediu para ele abençoá-lo. Se fosse um homem qualquer, para que Jacó ia pedir a ele a bênção? Aí o versículo 26 diz, quando percebeu que não derrotaria, Jacó golpeou a ligação do quadril de Jacó para que seu quadril se deslocasse, enquanto lutava com ele. O homem disse, deixe-me partir, pois vai amanhecer. Jacó, porém, respondeu, não deixarei ir, a menos que me abençoe. Então Jacó sabia quem ele era. Provavelmente o mesmo homem que ele encontrou na visão da escada, em que os anjos subiam e desciam. Ele agarra, pergunta o nome, pede para que abençoe. Esse era Jacó. Ele agarrou o homem.
Jacó, Jacó, aquele que agarra. Ele agarra as oportunidades. Ele não suplanta, ele não engana. Ele agarra as oportunidades. Ele viu aquele homem e falou: de jeito nenhum que eu deixo você partir se você não me abençoar antes. Eu preciso de uma bênção. Eu vou encontrar com meu irmão está doidinho para me matar, 400 homens vêm ao meu encontro, eu preciso da tua bênção. E ele não larga, mesmo tendo desconjuntada a perna, a ligação ali do quadril, ele permaneceu firme. E aí, nós temos um dos relatos mais fantásticos da Bíblia, que diz, versículo 28, o homem perguntou: como é o seu nome? E ele respondeu: Jacó. Então, o homem disse: de agora em diante, você não será mais chamado Jacó, mas Israel, pois mostrou sua força contra Deus e os homens, e prevaleceu. Jacó perguntou-lhe: por favor, diga-me seu nome. Ele, porém, respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Como é que a gente sabe que é o representante do Eterno aqui? Porque quando Deus aparece para Moisés lá na sarça ardente, ele diz: eu não revelei o meu nome a Abraão, a Isaac e Jacó. E aí ele revela para Moisés, né? Errie, Axê e Errie. Eu serei o que serei. E ele não revela esse nome a Jacó. Então, esse encontro que Jacó teve aqui foi com Yeshua, foi com o Messias. Isso aqui é uma teofania, né? Na teologia a gente estuda isso. A teofania é a manifestação visível de Deus na terra. O representante de Deus. E aí o versículo 31, Jacó chamou o lugar de Peniel, que significa face de Deus, pois vi Deus, olha a expressão que ele usa, pois vi Deus face a face, e minha vida foi poupada. Então ele mesmo diz: eu vi Deus. Eu vi foi Deus aqui, ó. E eu fui poupado. Eu não morri. Eu vi Deus face a face e não morri. Os irmãos sabem, a gente faz uso da tradição oral, da lei oral, dos midrashim, mas nós temos a mente do Mashiach, nós temos a mente de Cristo. Então, todas as vezes que a tradição judaica vai falar algo que vá contrário com o que o texto está escrito, a gente fica com o que o texto está escrito. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você estudar na tradição judaica, você vai ver que esse homem aqui, que esse anjo, né, como ele é representado, na tradição judaica, esse é o anjo da guarda de Esaú. Se você ler lá, você vai encontrar o anjo da guarda de Esaú, o anjo de Esaú. Mas nós sabemos aqui pela fala do próprio Jacó, e lá na frente, no capítulo 35, nós vemos que foi o próprio Deus que apareceu para ele e mudou o nome, e o abençoou. Então nós ficamos com aquilo que a Escritura diz. E depois desse encontro, versículo 32, quando o sol nasceu sobre ele, atravessou Peniel, mancando a altura do quadril. Esse é o motivo até hoje pelo qual o povo de Israel não come o músculo da coxa que passa pela ligação do quadril, o nervo ciático, pois o homem golpeou o quadril de Jacó junto à ligadura, ok? Aí depois desse encontro fenomenal no capítulo 32, no capítulo 33 nós temos o encontro de Jacó
com Esaú. Lembra, se você não lê as Sagradas Escrituras de forma profunda, pesquisando, querendo saber o que realmente o texto quer dizer, realmente o texto quer dizer, você não vai encontrar a plenitude, os detalhes. Olha só, Jacó ergueu os olhos e observou, e ali estava Esaú a caminho, com ele 400 homens. Por isso Jacó dividiu os filhos de Leia e Raquel e as 2 escravas, colocando em primeiro lugar as escravas e seus filhos, Leia e seus filhos, em segundo Raquel e José por último. E aí, se tem de morrer, que morra eu. Versículo 3. Então ele mesmo passou adiante, prostrou-se com o rosto em terra 7 vezes. Por que 7 vezes? Ele demonstrou submissão total, entrega total ao seu irmão Esaú. Falou, olha, você está vindo para a guerra, mas eu não. E se curva 7 vezes antes de aproximar do seu irmão. Versículo 4. Aí Deus agiu, né? Esaú correu para encontrá-lo, abraçando-o, lançou-lhe os braços à volta do pescoço e o beijou. E eles choraram. Então houve uma reconciliação aqui, ó. Pelo menos eles estão seguindo em paz. Versículo 5. Esaú olhou, ao ver as mulheres e os filhos, perguntou. Ao ver as mulheres e os filhos, ele olhou primeiro para as mulheres. Lembra, Esaú, material. Esaú é o carnal. Perguntou, quem são esses que estão com você? Jacó respondeu, olha a fala de Jacó. Os filhos que Deus graciosamente concedeu ao seu servo. Ou seja, o filho é graça de Deus. Os filhos que eu recebi foi pela graça de Deus. Aí o versículo 6 tem um detalhe fantástico aqui, que se você não aprofundar, você não pega. Versículo 6. Então as escravas aproximaram com seus filhos, e eles se prostraram. Também Leia e seus filhos aproximaram-se e se prostraram. Por último, vieram José e Raquel, e eles se prostraram. Qual que é a diferença? Qual foi a diferença aí? Primeiro, a mãe se prostrava com seus filhos. E José, ele foi na frente. Justamente. Olha para o texto de novo. Primeiro, versículo 6. As escravas aproximaram com seus filhos e prostraram. Depois, foi Leia. E depois os filhos se prostraram. Por último, José foi na frente. Para quê? Para tampar a mãe. Para que Esaú não crescesse o olho nela. Aí ele, não, olha para mim aqui, pior. Eu estou aqui, ó. Para tampar a mãe. Não, para ficar olhando minha mãe, não. Então ele tampa a mãe. Porque na tradição diz, Raquel era muito bonita. Esaú ia crescer o olho nela aí, José vai na frente. Então você vê que José, aqui, você já vê que José já está se destacando dos irmãos. O texto já começa já a se desenvolver lá atrás para aquilo que ele vai mostrar lá na frente. Então José era diferente dos seus irmãos. Versículo 8, Esaú perguntou qual o significado dessa enorme quantidade de animais que eu encontrei. E ele respondeu, o objetivo era alcançar o favor de meu senhor. Esaú respondeu,
Olha a fala de Esaú, versículo 9. Possuo, olha só, eu possuo, é meu, né? Eu adquiri, é meu. Possuo o suficiente, meu irmão. Guarda você. Aí Jacó, versículo 10, Jacó diz, não, por favor, se alcancei o favor, então aceite meu presente. Ver sua face foi como olhar a face de Deus, agora que você me recebeu. Versículo 11, por isso, por favor, aceite o presente que eu trouxe para você. Olha só a diferença. Pois Deus tratou-me com generosidade e possuo o suficiente. De novo, olha só a fala de Esaú, versículo 9. Possuo o suficiente, meu irmão. Guarde seus bens para você. Versículo 11. Jacó. Deus tratou-me com generosidade e possuo o suficiente. Para Jacó foi Deus quem deu. Para Esaú é é meu, né? Minhas coisas. Então aqui está a diferença. E aqui no final do capítulo 33, e nós encerramos, Esaú diz que vai acompanhá-lo. Vamos prosseguir. Eu irei primeiro, diz Jacó, não, meu senhor, sabe que meus filhos são pequenos, e as ovelhas e o gado de leite, e o gado dão leite aos filhotes, são uma preocupação para mim, pois se forem obrigados a andar muito em um dia, todos os rebanhos morrerão. E aí, ele dá uma desculpa para Esaú ir à frente, e ele diz, olha, nós vamos nos encontrar lá em Seir, né? Aí a gente lembra do nosso pai, na fé, que nos ensinou, e Jacó, no seu passo lento, seguia Deus. Esaú segue o seu caminho para o monte Seir. Até hoje, eles estão para se encontrar. Eles não se encontraram até hoje, né? Mas eles vão se encontrar no final dos tempos. Anote aí Obadias 1:21, que é a Raftará, que é a conclusão dessa paraxá. Obadias 1:21. O descendente de Jacó, o Mashiach Yeshua, é que vai encontrar com Esaú no Monte Seir, e vai acontecer a visão da escada de Jacó. Vai jogar ele lá do cume cá embaixo, né? Vai derrubar esse reino materialista do aqui e agora, do prazer a curto prazo, da moda, né? Que nós aprendemos. E aí, no final do capítulo 33, é muito interessante, você anote aí, porque é importante mesmo. Gênesis 33:19 diz que Jacó comprou um pedaço de terra. A terra já era dele, mas ele toma posse e ele compra um pedaço de terra. E esse pedaço de terra é muito interessante. Por quê? Porque é onde Deus vai fazer a segunda aliança com o povo de Israel. Esse pedaço de terra onde ele compra ali está entre o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Então, tem um significado muito profundo. Assim como Abraão comprou, né, a gruta de Macpela, onde é sepultada Sara, né, e aí a posse da terra prometida começa por uma sepultura. Aqui Jacó compra um outro pedaço de terra, onde os filhos de Israel depois vão receber a segunda aliança. No capítulo 34, nós temos um fato fatídico,
né? 2, né? O primeiro, que diz que Diná foi estrupada, Gênesis 34:1. Certa vez Diná, olha só para a gente encerrar aqui que o meu horário já acabou. Certa vez Diná, filha de Leia, olha só que interessante. Aos detalhes, certa vez Diná, filha de Leia. Aí os sábios perguntam, mas ela era só filha de Leia? Não era filha de Jacó, não? Por que a Torá chama ela de filha de Leia? Porque daqui que surgiu o ditado. Tal mãe, tal filha. Tal filha, tal mãe. Por isso que a Torá chama ela de filha de Leia e não identifica ela como filha de Jacó, porque ela não agiu como Jacó, ela agiu como a sua mãe Leia, que era o quê? Gostava de bater perna, gostava de entrar e sair nos lugares, e aí deu no que deu. Olha só, certa vez Diná, filha de Leia, que ela deu a Jacó, saiu para visitar umas jovens da localidade. Então a mãe tinha o mesmo hábito. Saiu para visitar as jovens da localidade. E aí o que aconteceu? Um estrupo. Um estrupo. Então às vezes acontecem coisas que a gente mesmo ocasiona. Ela tinha uma cultura. O povo daquela localidade tinha outra. Resultou no quê? Num estrupo. E aí você pensa, sua filha é estrupada, o que você faz? Né? Às vezes você vai fazer igual os irmãos dela, vai matar o camarada. Vai ver a maldição que Jacó coloca sobre os seus filhos porque eles fizeram isso. É pecado. Já estrupou. A tragédia já aconteceu. Já desonrou. Matar ele não vai devolver a honra da filha. Mas onde fica ele? Ficaria nela. Ela poderia. Mas se ela tivesse matado dentro de casa, Poderia, legítima defesa. É diferente. Depois é premeditado. Exatamente. Se pegar, não foi o caso. É diferente. É. você teria reduzir a estrupada, né? O texto diz. O texto depois vai mostrar o hebraico já conduz a estrupo. E foi uma forma forçada mesmo, dele curvar ela para abusar dela. E Jacó não fez. Jacó não foi lá lavar a honra dela. É aqui que eu quero finalizar. Qual que seria a nossa postura? Seria a nossa postura como a de Jacó? É aí que o bicho pega, aí que o calo aperta. Os irmãos foram lá, falaram, não vai ficar assim não, nós vamos matar esse camarada. Só que não matou só o camarada, matou foi tudo. Aí foi até desproporcional, matou o que abusou, matou o pai do que abusou, matou os homens tudo no lugar. Mas perceba, ela estava num lugar onde ela não deveria estar. Ela tinha uma conduta que não condizia com aquilo que o pai ensinou. Então, uma coisa é a gente estar aqui na igreja, então um camarada e estrupar a minha esposa. Eu estou num local. Outra coisa é ela estar num local que sabe que é barra pesada e está lá. O que ela está lá? Vamos supor, está lá altas horas da noite, um lugar que sabe que ali tem indícios disso. O que ela está fazendo ali? Ah, não, vou lá ver outras jovens. Não, religioso. Então o texto diz isso. Só que aí, para a gente finalizar, eu finalizo com essa postura de Jacó. Jacó não quis lavar a honra dela. Os irmãos fizeram e Jacó condenou isso.
E aí, há uma pena aqui também sobre Jacó. O que Jacó fez? Ele comprou uma terra ali e se instaurou ali. Tanto que no capítulo 35, o versículo 1, como é que começa? Deus disse a Jacó: levante e suba. Não é aqui o seu lugar? Por que você se estabeleceu aqui? O fato de Jacó também ter ficado ali ocasionou que a tragédia acontecesse. O que a gente aprende isso aqui, irmãos? A gente leva para a vida. Na hora que Deus falou, faz, e faz rápido, não demora não. Não espera a tragédia acontecer para depois você agir, não. Porque a gente tem esse hábito de esperar a tragédia acontecer. Deus falou para fazer isso agora, já sofreu a pena. Se ele segue o caminho e vai para onde ele tinha que ir, não tinha acontecido também um estrupo. Então foram vários fatores que ocasionaram o que aconteceu. Mas o principal disso aqui, Jacó não pagou o mal com o mal, gente. É fácil? Não é. Mas se a gente não tiver o espírito de Jacó, você não entra no reino. Então a gente tem que pensar e tem que aprender com um fato terrível desse. Irmãos, o contexto aqui, nosso, no Brasil, no Ocidente, é uma coisa. Vai para a África, lá é muito comum disso acontecer. Lá, a maioria dos países são de domínio islâmico. Lá, se ele souber que você é cristão, ele entra dentro da sua casa e estrupa sua mulher na sua frente. Estrupa suas filhas na sua frente. Porque você é cristão, você segue a Cristo. Simplesmente por isso. E sabe o que os cristãos lá, dos países onde reina o Islã, eles não pagam com a mesma moeda. Por mais que seja triste, eles seguem o espírito de Jacó. Lembrando, irmãos, o Evangelho diz que nós vamos encontrar no reino dos céus Abraão, Isaque e Jacó. Se nós não tivermos as virtudes desses patriarcas, nós não entramos no reino. É fácil? De jeito nenhum, gente. Não é fácil de jeito nenhum. Aí a carne pula, salta, você quer fazer justiça com as suas próprias mãos, mas nós temos que aprender da palavra. Mesmo que vai doer, minha é a vingança, diz o Senhor. É doído você falar isso para um pai que teve a sua filha estrupada. Mas Jacó sabia, minha é a vingança, diz o Senhor. Amém? Então, fiquemos com essa palavra hoje. Aprendemos um pouco mais sobre a vida do nosso patriarca Jacó, o nosso pai na fé. Amém? Shabbat Shalom e até o próximo estudo da Paraxá.